Salve Maria Imaculada! O Papa Leão XIII nos exorta: o alimento da audácia dos maus, infelizmente, é a covardia dos bons. A Sagrada Escritura nos exorta: ser forte e corajoso. Coragem, homem de Deus. Coragem. Na meditação a respeito da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, temos trazido para o seu coração meditações a respeito da atuação do cristão, do católico, no mundo moderno. Diante das situações atuais, muitas vezes cegam os nossos olhos e precisamos então de alguém que nos oriente, de alguém que nos faça enxergar algo diferente, além do que aqueles que controlam os meios, controlam as vias de informação, além do que eles trazem a nós. Essas meditações têm sido cumprido um papel importante em ensinar e formar o católico sobre a atuação diante da realidade. Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Júlio de Maria e nesta poderosa devoção queremos que ela sirva para a glória, em reparação ao coração sagrado de Jesus e em desagravo ao coração imaculado da Virgem Maria. Na meditação de hoje, somos convidados a encontrar o coração de Jesus morrendo por nós. Aproxima-se a hora de Jesus. Contempla-o, alma cristã. Seus olhos se obscurecem, sua bela face empalidece, seu coração bate mais lentamente, seu corpo sagrado abandona-se à morte. Jesus vai, pois, dar o último suspiro. Vinde, anjos do céu, vinde assistir à morte do vosso Deus. E vós, ó Maria, Mãe das Dores, aproximai-vos da cruz, erguei os olhos para vosso Filho que vai expirar. Já nosso Redentor permite que a morte venha feri-lo. Vem, ó morte, faz o teu ofício. Corta-me o fio da vida e salva minhas ovelhas. Nesse momento, a terra treme. Os túmulos abrem-se. O véu do templo rasga-se. Logo, abatido pela violência das dores, o Salvador sente desfalecer suas forças. O calor natural o desampara, sua respiração para, seu corpo alui-se. Ele solta de seu coração aflito um profundo suspiro. Sua cabeça cai sobre seu peito, abre a boca e expira. Sai, ó bela alma de meu Salvador, sai, e vai abrir o paraíso até agora fechado para nós. As pessoas presentes, observando que ele não faz mais movimento, dizem: ele morreu, ele está morto. E quem morreu? O autor da vida, o Filho único do universo, o Filho único de Deus, o Senhor do universo. Ó morte, que assombra os céus e pasma a natureza, um Deus morrer por suas criaturas. Quem então o conduziu à morte? É seu coração, é seu amor infinito. Ó caridade infinita, um Deus que se imola inteiramente, sacrifica suas delícias, sua honra, seu sangue, sua vida, e por quem? Por aqueles que ele ama, mas que são criaturas ingratas. Ó minha alma, eleva os olhos e contempla o homem-Deus crucificado. Vê o Cordeiro Divino imolado sobre o altar de dor. É o Filho amadíssimo do Eterno Pai que morreu por amor de ti. Vê como ele tem os braços abertos para te receber, a cabeça inclinada para te dar o ósculo da paz, o lado aberto para te dar entrada no seu coração. O que dizeis? Merece ser amado um Deus tão bom e amante? Ouve o que o teu Senhor te diz do alto da cruz. Meu filho,
Vê se no mundo inteiro alguém te dá provas de mais amor do que eu, que sou o teu Deus. Amados irmãos, nas meditações, nós estamos fazendo e trazendo para cada momento uma linha de atuação daquilo que nós chamamos, e ainda que nós não tenhamos descrito, falado de modo claro, aqui nós queremos trazer o mistério da iniquidade. Aquele que o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, vai descrever. O mistério da iniquidade. O espírito imundo. O espírito do anticristo. Mistério esse que na Jerusalém, num domingo, fez com que nosso Senhor fosse aclamado rei. O domingo de Ramos. E a população o aclamava com palmas e entoavam cantos e gritos: Hosana ao filho de Davi. Mas que diante de Pilatos gritaram, como que um grito vindo dos infernos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Esse mesmo mistério da iniquidade tem atuado no cenário mundial, no campo das ideias. Porque nosso Deus é o Deus da vida. Em João 10:10 ele vai dizer, no discurso do bom pastor, eu sou o bom pastor, ele vai dizer, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Todo este contexto que tem sido denunciado a partir destas meditações tem uma profunda comunhão, relação com a cultura de morte. Nós trouxemos e denunciamos o pensamento revolucionário, desde Lutero, a revolta protestante, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Trouxemos pontos bastante característicos, tentando trazer ao teu coração situações claras, onde o espírito da anarquia, ou seja, da ruptura com a ordem natural, a lei natural, a lei que rege a moral do Ocidente, nós estamos assistindo uma verdadeira atuação deste espírito. E na meditação de hoje, que vamos concluir a atuação das grandes fundações, eu quero te convidar a, num estado de oração e vigília, assumir uma nova postura diante da realidade. Nós já passamos por situações e momentos históricos desta atuação das grandes fundações, e agora vamos retomar com uma pergunta. Por que razão, por qual motivo, esses movimentos revolucionários entoam um canto, metaforicamente representado no mesmo tom e o mesmo canto? O feminismo, o marxismo. Porque se você prestar atenção, até o presente momento, ou até a meditação de ontem, nós não tocamos no assunto ainda da agenda homossexual. E você vai perceber em que momento da história e da atuação eles se tornam interessantes, matéria, assunto, objetos interessantes para a manobra, para o projeto de manipulação do pensamento e do comportamento.
Vamos lembrar então um pouco o que vai acontecer. Nós já falamos de diversas atuações das feministas e agora quero trazer de modo complementar um nome chamado William Reich. Ele é um psiquiatra, aluno de Freud, que escreveu ensaios, diversas obras sobre a sexualidade humana. Bom, o que isso tem a ver, Júlio? Bom, em continuidade, nas suas obras, ele defende abertamente a pedofilia. Sim, e ele não diz que precisamos romper um paradigma. Não, ele diz que não tem nada a ver. O ser humano, ele tem desejos sexuais em qualquer idade. E não importa se é por meio de a união, né? Um adulto, uma criança, um animal. Ele vai falar, o que precisamos é atender os estímulos sexuais. Mas em 1921, uma mulher chamada Vera Schmidt vai criar o Lar da Criança, onde ela vai, movida, incentivada por esse ensaio das obras deste psiquiatra, promover o abuso de crianças, em 1921. E justo isso por quê? Porque o pensamento que vai reger a postura revolucionária vai dizer o seguinte, lembra comigo, 1917, Revolução Russa, não deu certo. E eles vão afirmar, a revolução não devia vir por uma via social, porque ela só será efetiva se ela acontecer pela via sexual. Então, antes era social, do pensamento de Marx, social. Não dando certo, eles invertem e investem esforços num novo caminho de perversão, uma revolução sexual. Então, em 1942, é criada a Planned Parenthood, por Margaret Sanger. Quem é Margaret Sanger? Aquela mesma que foi já citada nessas meditações, financiada pela Fundação Rockefeller. E ela vai atuar no caminho de educação sexual. Esse era o nome. Educação sexual. Mas aqui eu quero já trazer uma ação do Instituto Kinsey. Esse Instituto Kinsey, fundado por Alfred Charles Kinsey. Ele era um psicólogo e, pasme, a sua atuação está no campo da sexualidade humana, um programa de educação do Ocidente. Então, há 50 anos, os seus escritos são dispensados. O seu conteúdo ele é objeto de seminário nas faculdades de psicologia. Mas aqui eu quero trazer escandalosamente, de modo macabro, animalesco, absurdo, suas obras obscuras. É até difícil de falar, mas ele, juntamente com seus pesquisadores, abusaram sexualmente de mais de 2.000 crianças. Isso mesmo que você está falando. Mais de 2.000 crianças eles abusaram sexualmente. E ainda, nós precisamos perceber e entender que nesta atuação desse instituto,
Olha que absurdo. Eles abusaram de mais de 2.000 bebês e crianças para tentar provar aquilo que o primeiro psiquiatra havia lançado uma semente, uma hipótese. Por quê? Porque eles queriam saber se as crianças correspondiam aos desejos sexuais. E agora, o complementar, em 1957, na Alemanha nazista, o Dr. Fritz von Baluseck, confessou que Kinsey orientava, promovia, financiava o experimento para que acontecer o estupro das crianças. Quais crianças? Judias. E os pedófilos, quando foi feito existe um documentário que passa no canal History Channel, produzido pela TV britânica, onde essas ações são denunciadas. E olha só, se você está pensando que o History Channel quis divulgar isso, fazer esse documentário a título de denúncia, não foi. Porque durante a transmissão, no documentário, o que as pessoas participam, que dão seus depoimentos, vão dizer o seguinte, que eles pediriam que aquele documentário não fosse exibido nos Estados Unidos e na América. Por quê? Porque eles não entenderiam o viés científico daquele trabalho. Eles não compreenderiam a profundidade científica e onde eles queriam chegar. Agora eu quero dizer a você, de modo muito direto, o mesmo homem que criou o manual de educação sexual e está regendo em plena atuação desde a década de 80, com a mesma mentalidade, intenção pela qual ele propõe e submete as nossas puríssimas crianças a estes experimentos, ele escreve a educação sexual. Aqui você vai perceber então porque estamos ladeira abaixo no que diz a sexualidade humana. Estupro, pedofilia, incesto, aborto, toda a depravação, ladeira abaixo, que está acontecendo aqui no Ocidente. Mas vamos voltar, porque eles vão colocar que desde a década de 80 é necessário investir em educação sexual. E olha só, olhando a atuação das grandes fundações, nós precisamos lembrar uma coisa. Em 1964, Rockefeller é recebido pelo Papa Paulo VI. Quem o leva? Quem consegue essa audiência? Um cardeal. E durante o momento com o Papa Paulo VI, ele expõe todos os projetos da fundação, sua atuação, sua preocupação e seus projetos para o mundo. Mas, algum tempo depois, em 1968, o Papa Paulo VI, em resposta ao avanço do paganismo e dessas atuações macabras e satânicas, sim, porque eu não posso chamar de outro nome, a resposta da Igreja de Cristo, a resposta da Igreja de Deus é a Humanae Vitae, sobre a dignidade humana. E se você é católico não conhece ainda essa encíclica, é importantíssimo que você leia e conheça o pensamento, o posicionamento da Igreja a respeito da vida humana. Esses estudos da Fundação Rockefeller, desta linha de atuação das pesquisas, em 1973,
chegou aos Estados Unidos com um caso de Roe versus Wade. O que esse caso específico tem a ver? Porque foi a atuação jurídica da Suprema Corte Americana na autorização do aborto até 12 semanas. E em 1976, a FDA, que funciona nos Estados Unidos como uma espécie, a Anvisa, né, dos Estados Unidos, em tempos de pandemia que estamos vivendo, acho que com certeza esses nomes, essas siglas, elas estão mais conhecidas, porque estão sendo discutidas sobre questões e critérios científicos e sanitários, atuação contra o coronavírus, né? Então eles funcionam uma espécie de Anvisa, né? Vigilância Sanitária dos Estados Unidos. O que ele vai acontecer? O que vai acontecer neste exato momento? A aprovação do DIU, um método contraceptivo. E o que acontece? Rockefeller financia Kingsley. Financia nas pesquisas ao ponto de que, em 1952, pelo financiamento da Fundação Rockefeller com a atuação de Kingsley, é fundado uma estrutura, né? Uma entidade chamada Population Council, que vai chancelar e unificar a estratégia no nível das fundações do governo mundial. E em 1967, na Conferência Internacional de Planejamento Familiar, é que dá o marco desta atuação do Population Council, onde consegue acontecer o alinhamento das atuações das fundações Ford e da Fundação Rockefeller. Qual era a intenção? Afrouxar os laços familiares. Como resposta, né, desta conferência, foi elaborado o relatório Kinsey. Esse relatório, um documento secreto, que conseguiu levar ao governo norte-americano que essas questões do crescimento populacional, densidade demográfica, estava diretamente relacionado com um problema de segurança nacional e que o governo americano deveria desenvolver políticas públicas de contracepção. Aí aqui nós vamos ver a atuação do governo americano sob forte influência dessas fundações para instituir o aborto, legalizar o aborto, eutanásia, eugenia, tudo veio de carona. E aí a Fundação Ford, na sua atuação, traz uma nova palavra para entrar nas questões da discussão, porque antes, como nós já descrevemos em diversos momentos, o objeto era a mulher e a intenção era o feminismo. Mas agora, uma nova palavra entra nos projetos da Fundação Ford, que é Estudos do Feminismo e Gênero. E ele vai atuar em duas áreas. Nesta área, feminismo e gênero, e na saúde reprodutiva. Ao financiar, ao dispensar para o mundo esses conteúdos, quem traz esse conteúdo para o Brasil? A Fundação MacArthur. Em 1993, uma nova fundação entra no ar, a Open Society. Quem é o dono? George Soros. E no ano 2000, a Gates Foundation, que é do Bill Gates. E só em 2006, perceba, nós começamos a contar a história da atuação da agenda marxista desde o pensamento revolucionário iniciado em 1883 ao ser escrito, em 1884 com a publicação dos escritos de Marx, mas feito por Engels na ocasião da morte de Karl Marx, e agora só em 2006 a agenda gay, ou seja, homoafetiva,
ela é incorporado nesses projetos das grandes fundações. A partir de qual obra? A partir da obra de Judith Butler, que é o problema de gênero, Gender Problem. Com tudo isso explanado, trazido, revelado aos seus corações, queridos irmãos, nós queremos mostrar a você que existe uma inteligência sedutora, maligna por trás disso. E nós precisamos estar em estado de vigilância, em oração. E a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção urgente para os nossos tempos. Voltar, refugiar-nos no Sagrado Coração de Jesus. Porque as grandes fundações agora, fortalecendo a atuação, o projeto do Governo Único Mundial, nós vamos ver que, historicamente, a Fundação Ford destinou todos os recursos para que eles fossem geridos pela ONU, com a intenção da promoção da paz no mundo pós-guerra. Há uma organização mundial para isso agora. Está em plena execução. E aqui eu não quero trazer um pensamento, uma postura de conspiração. Não, eu estou lidando com fatos. Estou trazendo registros. Como nós podemos identificar também lá no livro do Monsenhor Sanaúr, que vai falar da Conferência do Cairo em 1994, Conferência de Pequim em 1995, a Conferência de Yogyakarta em 2006. Essa Conferência de Yogyakarta, hoje, bom, o que aconteceu? Né? Foi uma reunião de militantes. Escreveram uma carta, entregaram na ONU, e esse princípio de Yogyakarta, que não tem nenhuma legitimidade, nenhuma representatividade, tem sido utilizado para justificar como fundamento de decisões judiciais, ou seja, fortalecendo o ativismo judicial, fazendo com que o poder judiciário entre em esferas que não lhe competem. Nós vemos isso hoje na atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Querem legislar sobre gênero, querem legislar sobre aborto. O papel do Suprema Corte é fazer cumprir a Constituição. Então, uma ruptura da harmonia dos poderes em vista de quê? Da promoção, da ofensiva dessa agenda revolucionária. Aqui eu quero trazer, em outro aspecto, o que vai nos ensinar, o que vai trazer de revelação, né? Denúncia. Até quero tomar cuidado com a palavra revelação, porque revelação na igreja é o Senhor Jesus. Mas no sentido de tirar o véu para nos ensinar, o véu que nos impede de enxergar a realidade. É isso. É esse o sentido da palavra que eu quero utilizar. O Monsenhor Sanaúr vai colocar, né, que tudo isso vem a fim de instituir novos padrões de saúde. E os critérios e padrões de saúde para este tempo específico têm uma forte importância, visto que, bom, aqui eu quero fazer uma observação. Se você entrar no site da Fundação Gates, você vai perceber que em setembro de 2019 já haviam ensaios a respeito de uma pandemia mundial. Sim, pandemia. É até redundância, né? Pandemia mundial. Pandemia, ela tem essa relação, tem esse nome, quando uma epidemia assume proporções mundiais. A pandemia, por um vírus, SARS-CoV. Qual era o nome? Covid-19. E nesse ensaio, era uma pesquisa para saber qual seria o comportamento humano, como é que seriam as reações
das pessoas em diversos locais do planeta. E isso era tudo virtual. Bom, ele é dono de uma Big Tech, dono da Microsoft. Então tudo isso era virtual. E em pouco tempo depois, aconteceu. Então ele ensaiou em 2018, setembro ou outubro de 2018, e nós tivemos os casos logo em 2019. O Monsenhor Sanaúva vai denunciar a respeito de um novo padrão de saúde voltado para o utilitarismo humano. Então a dignidade humana aqui já foi embora. A criança com microcefalia ou anencefalia, ela deve ser descartada, porque ela não tem utilidade social. E vai entrar aqui num novo conceito dos adultos produtivos. Quem são os adultos produtivos? São adultos saudáveis e produtivos, serão aqueles que têm direito à atenção e assistência à saúde. Quem não se enquadra como os adultos produtivos são os doentes crônicos, os doentes terminais, os idosos, ou todos que sejam ou não possam chegar a ser produtivos. E eles vão ser descartados, eles não têm utilidade para o sistema. E quando que a OMS, Organização Mundial de Saúde, se pronuncia a respeito disso? Em 1992. A OMS, tão divulgada neste tempo de pandemia, onde são dados elevadíssimos créditos para determinar postura e atuação do cidadão nacional. A OMS. Então, por meio do seu representante, na época, Hiroshi Nakajima, ele vai dizer que a ética judaico-cristã não poderá ser aplicada no futuro. Olha, em questões de saúde, viu? Porque ela vai insistir que é necessário que nasçam crianças saudáveis para o desenvolvimento sustentável do mundo. Bom, o que é criança sustentável? É aquela cujo nascimento foi desejado, planejado, previsto. Ora, se não se enquadrar em um desses três critérios, segundo a OMS, aborto, mata, anula-se. E com isso ele vai determinar alguns pontos da atuação de como a OMS, que é um braço da ONU, como que ela vai atuar na sociedade, nessa determinação de um novo padrão de comportamento. Primeiro, o aborto sem restrições financiado com fundos públicos. Depois, a eutanásia disfarçada, que é o que? Limitação de consultas médicas, medicamentos, acesso a medicamento e os cuidados necessários para doentes crônicos e doentes terminais. Então eles querem determinar quem vai nascer e, em casos de doença, quem vai morrer e o momento de morrer. Outro, a negação do direito de objeção de consciência aos profissionais da saúde. Objeção de consciência. Eu quero trazer aqui um dado muito importante. Mais de 30% das instituições de saúde do mundo estão ligadas à Igreja Católica. E, de algum modo, à atuação de consagrados. O que eles querem é impedir que, pela objeção de consciência, o profissional de saúde se negue a realizar um aborto, a desligar um equipamento, para que eles possam decidir quem nasce, quem morre, aquilo que eles vão chamar de uma seleção não natural, onde só os bons ou aqueles que são os produtivos viverão. Por fim,
o controle quase exclusivo por parte do governo quanto às apólices de seguro de saúde, criando um comitê de saúde que pode tomar decisões sobre os pacientes e que atribui ao governo federal o poder de vigiar contas bancárias pessoais, toda a movimentação, e isso já acontece, né? Esse controle sobre as movimentações bancárias, ela já acontece. Em que padrão ela não acontece? Nas grandes fundações, nas destinações de grandes volumes de dinheiro e nas fortunas, nas contas das pessoas para averiguar os gastos em saúde de cada cidadão. Queridos irmãos, aqui é importante nós percebermos, lembrar o posicionamento do Papa Paulo VI em resposta à visita de Rockefeller. Qual foi a resposta? Foi um pronunciamento? Foi ir às mídias e falar e afrontar? Não. Foi uma encíclica. Foi um pronunciamento oficial do Santo Padre, Humanae Vitae. Assim como nós vemos na atuação direta de São João Paulo II, oriundo, ele era um papa de origem polonesa, que foi duramente atacada e dominada pelo sistema comunista, que conseguiu, a duras penas, vencer esse sistema. E hoje, a Polônia goza de um momento esplêndido da sua história, mas graças à restauração do culto católico, o restabelecimento da piedade eucarística, orações, missa. Nós vamos perceber o que acontece nas aparições também de Nossa Senhora em Medjugorje, uma cidade onde não há divórcios, onde os casais não se separam, onde a fé católica é restabelecida e restaurada. A sociedade goza de alegria plena, não que deixe de viver as suas dificuldades, isso é normal dentro da nossa realidade, porque dentro da existência humana existe um drama escatológico, o já e o ainda não. Já fomos salvos, e no mistério da meditação de hoje, nós estamos no mistério da morte de Jesus. Enquanto o coração de Jesus experimenta a morte, já fomos salvos, mas ainda não temos essa plenitude da vida em nós, porque ainda estamos nesta realidade material e só vamos experimentar esta plenitude da união no nosso encontro definitivo com o nosso Senhor. E esse encontro definitivo, e até que aconteça esse encontro definitivo, nós vivemos as dores deste drama, das nossas necessidades mais íntimas e profundas que não encontram respostas nas coisas deste mundo. O que essas pessoas, ou, como eu já disse, o nosso inimigo não é contra homens de carne e sangue. É papel da igreja frear e paralisar as obras do demônio. O Papa Bento XVI, ao assumir o pontificado, após a morte de São João Paulo II, escreveu a encíclica que veio chocar o mundo. Deus é amor. Deus caritas est. E depois, ele vai falar sobre a verdade. A caridade na verdade. Caritas in veritatis. Ele vai denunciar a ditadura do relativismo, que nega a verdade absoluta, que coloca a felicidade humana num patamar meramente
horizontal, tirando a dimensão transcendental da existência humana, da realidade humana, já denunciado aqui, mas que precisa ser novamente citado. E aqui precisamos denunciar teologia da libertação, no seu plano materialista, que é a interpretação marxista dos evangelhos. Queridos irmãos, não vos engane. O mistério da iniquidade está em plena ação, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que está em jogo é a salvação das almas. O que está em jogo é a nossa união íntima. Por isso, o Papa Bento XVI vai falar sobre os princípios inegociáveis da fé, que é o quê? A vida. Bom, se nós formos ler e formos perguntar as grandes fundações e formos olhar na origem, o que ele vai falar? Nós também defendemos a vida, ora, mas não como a igreja defende. A igreja defende a vida da concepção até a morte natural. Isso é inegociável. Outro valor, outro princípio, a família. O que a igreja vai dizer de família? Que o casamento entre homem e uma mulher começa ali uma família. E elas estejam abertas a gerar os filhos que Deus lhes conceder. O que as grandes fundações querem dizer? Que tudo é família. Como dito no vídeo de ontem, se tudo é família, família não é importante. O princípio da destruição da família. Qual família? A tua família. A tua família. E por fim, a liberdade, para que os pais eduquem seus filhos segundo os seus princípios e suas convicções. Ora, aquele que é movido pela mentalidade revolucionária, anarquista, ele tem o direito, porque ele se enquadra nos critérios do novo cidadão do mundo. Mas aqueles que creem na doutrina do Cristo, que professam um credo apostólico, mas creem de fato na igreja, porque nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. E isso não é da boca para fora. E se tua vida hoje não é conformada com esta realidade, eu vos exorto. É tempo de conversão. É tempo de abrir os olhos. É tempo de abrir o coração a Cristo, para que Ele venha reinar com o seu sagrado coração nos lares, nos corações, nas famílias. E a partir das famílias seja estabelecido o reino do coração de Jesus, o reino social de Jesus. E por fim nós terminamos com o que Bento XVI vai dizer. O que antes era a preocupação com a família, a partir do movimento de Bento XVI, do pontificado de Bento XVI, ao denunciar a ditadura do relativismo, tão denunciada por ele vai afirmar que já não é mais a família que está em perigo, mas a própria natureza humana. Queridos irmãos, dentro da nossa realidade, da nossa natureza humana, está uma semelhança profunda também com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quis se fazer homem para salvar o gênero humano. Assim como nós vemos que há princípios diabólicos, sobrenaturais, que movem e regem pensamentos ao ponto de estuprarem bebês e crianças inocentes em nome de um experimento, em nome de uma ideologia. E esses crimes são acobertados hoje ao ponto de que esses autores e esse autor estejam como objeto de estudo, adorado, admirado por muitos
dos nossos estudantes nas faculdades de psicologia. E eles não sabem o que essa mente macabra proporcionou às crianças. Porque isso não é divulgado. Eles querem tornarem os nossos jovens, assim como fizeram com as nossas crianças, cobaias, experimentos para suas mentes sinistras. Nós, em resposta, só podemos tomar uma atitude. Iniciarmos aqui uma caminhada de uma vida sobrenatural mais séria, de compromisso e amor a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo reino do seu sagrado coração. Uma necessidade atual extrema de vida na graça, de resistir, de lutar diariamente em busca de uma perfeição, da imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, rezemos juntos. Ó, vinde Jesus, vinde já, meu Jesus. Não tardeis o encontro do nosso coração com o vosso sacratíssimo coração, porque sois bom e amável, manso e humilde de coração. Com alegre paraíso é o vosso coração. Quando terei a graça, a oportunidade de ver o teu belíssimo rosto, que arrebata o meu coração, Jesus. Quando beijarei suas mãos, seus pés, o seu divino coração, o seu lado aberto, este coração que tanto ama e é desprezado, e que hoje meditamos no lance do soldado. Que o nosso viver, Senhor, que o nosso respirar, Senhor, que as nossas obras, que as nossas ações possam ser azeite deitado sobre as vossas feridas. O vosso coração é nossa morada eterna, Jesus. Derramai, Senhor, sobre o mundo o Espírito Santo, pela conversão do mundo, a conversão dos pecadores, a minha própria conversão. Promova, ó Espírito de Deus, o encontro desses corações seduzidos pelo mal, com o sagrado coração de Jesus, cheio de ternura, amor e compaixão. Que a vossa misericórdia inunde o mundo inteiro. Como o profeta Ezequiel viu, do Oriente vindo, do Oriente do altar, um rio que inundava, descia e o templo ficava todo inundado. Senhor, nós vos suplicamos agora que a vossa misericórdia inunde o mundo, pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, contra o espírito do mundo, freando o mistério da iniquidade. A vossa misericórdia, Senhor, nos salvará. Ó coração de Jesus, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Queridos irmãos, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Curta, comente, compartilhe. Faça comentários aqui do seu testemunho sobre as meditações. Também pesquise sobre tudo aquilo que estamos trazendo para você, para que possa, juntamente conosco, denunciar as obras das trevas, do espírito do mundo, do anticristo. Um forte abraço. Salve Maria Imaculada.